ganhando dinheiro. Aí Deus está muito preocupado com os outros. Deus está preocupado com isso? Não. Qual é a principal preocupação de Deus agora, quando Ele olha para os quase 8 bilhões de habitantes da Terra? Qual é a preocupação de Deus? Qual é a preocupação de Deus? Qual é a preocupação de Deus? Salvar as almas. E o resto? O resto é resto, irmão meu amigo. O que Deus mais está preocupado é se as pessoas estão se entregando ao sexo, à prostituição, à cocaína, à maconha, ao crime, ao divórcio, ao adultério, à pedofilia, estão morrendo e indo para o inferno. É isso que Deus se preocupa, acima de qualquer outra coisa, e qualquer vaidade pessoal, qualquer pensamento pessoal. Se o nosso coração tiver um mínimo de afeição com o coração de Deus, a gente se transforma em pessoas egoístas, como esses discípulos estavam egoístas vendo um homem cego. Ninguém sentiu a dor do cego, ninguém estava preocupado com o cego. Eles estavam discutindo para saber por que ele era cego, mas não estava nem aí para ele. E aí, diante dessa pergunta super egoísta e carnal, Jesus diz assim: ninguém tem culpa desse rapaz ser cego, não. E ele é cego porque as obras do meu Pai, de Deus, vão se manifestar nele. Aí Jesus vem no versículo 4, que é a chave dessa narrativa, desses 7 versículos de João 9, e aplica 2 injeções: senso de responsabilidade e senso de urgência. Primeira injeção, para os discípulos entenderem o que Jesus estava pensando. Jesus ficou muito chateado com essa atitude deles, ficarem só querendo discutir para saber por que o rapaz nasceu cego. Versículo 4, igreja, leia por favor, 1, 2, 3. É necessário que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quem é que vai fazer a obra? Quem é que enviou Jesus? Quem foi que enviou Jesus? Deus, o Pai, não é isso? A quem enviarei? Isaías. E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envie-me a mim, não é isso? O profeta se apresentando como uma figura do Cristo que viria 700 anos depois para ser o grande salvador da humanidade. Ok, então o Pai enviou Jesus. Só que Jesus diz o que aqui? O meu Pai me enviou, mas é necessário que quem faça a obra daquele que me enviou, quem vai fazer? Em outra versão diz, convém que eu faça, ok, mas nessa versão está falando o quê? Façamos. Façamos está falando de quem? Está falando de quem? Está falando de quem? Está falando de quem? Quem tem que fazer a obra de Deus em Rio das Pedras? Em muitas igrejas, a maioria dos crentes diz assim: não, esse povo que fica ali na frente de gravata, eles que se virem, eu não vou fazer nada não. Eu estou aqui só para receber bênção e vitória. E a teologia da prosperidade, principalmente através da IURD, anos 60 para cá, trouxe essa cultura miserável, que ser crente é entrar num templo só para receber vitória, fazer campanha, né? Eu arrumo, a gente, para sexta-feira agora, eu falo: vamos fazer o seguinte, para sexta-feira nós vamos comprar uns 10 quilos de sal grosso, esparramar sal grosso, fazer um tapete de sal aqui na frente, fecha as cadeiras, aqueles 2 corredores, aí vem uma turma, vem por ali, os obreiros aqui em cima do sal botando a mão, aquela, manto, mistério do fogo, aí passa pelo sal, aí quando sai do outro lado, vitória, bênção, desencalha para casar, dá tudo certo, eita, tudo bom, mas tem uma oferta, mas tem que ter uma salva grande ali, que é R$1.000, R$10.000, não vem com oferta barata não, senão o sal não funciona. Essa cultura miserável foi introduzida no Brasil dos anos 70 para cá. Aí com essa cultura, o que os evangélicos no Brasil assimilaram? Ser crente é receber vitória. Aí o Ivanildo está lá no trabalho dele: irmão, vamos lá na minha igreja, o pastor lá tem um corredor do sal? Não, lá a gente não usa sal não. E pelo menos aquela rosa vermelha para chupar o olho gordo, meu vizinho está com o olho gordo na minha casa, eu troquei de carro, o vizinho eu estou olho gordo, para chupar o olho gordo. Aí o evangelho virou essa maluquice agora. É ou não é em vários lugares, irmão? É. Só que a igreja não está fundamentada nessas campanhas loucas. A igreja está fundamentada na palavra, na oração, no jejum e no ganhar almas. Sim ou não? Sim. E aí, Deus me perdoe, com todo amor e carinho às demais igrejas e denominações,
Graças a Deus, essa é a base da nossa Assembleia de Deus. Com todos os defeitos, a Assembleia de Deus ainda tem o jargão. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu. É a base do que a gente acredita. Mas em outros lugares, Tome Rosa, Corredor, Palmilha, é tanta loucura, né? Lenço, azeite. Eu conheci um lugar que o camarada, feijão, a moda agora é do feijão com nome, né? E o povo vai para a televisão e paga, irmão, uma loucura daquela. Porque o povo já guarda uma macumba mesmo. Quem é que vai fazer a obra de Deus? Não, é só o ministério. A igreja fica só para receber vitória. É assim? Todo crente tem uma missão. Por favor, diga. Todo crente tem uma missão. De novo, todo crente tem uma missão. Diga, Jesus me salvou para que eu salve outros. É assim ou não é? O maior ganhador de almas do século passado morreu de velhice nesse século. Um homem santo de Deus, pastor Batista, nem pentecostal era. Imagina se ele ainda fosse pentecostal. Billy Graham, o maior evangelista da terra, ganhou milhões e milhões de pessoas para Jesus. Parafraseando o que ele dizia o seguinte: quem é salvo, salva! Como é que você sabe se você está salvo? Se você está salvo, se ainda tem um pinguinho de responsabilidade no teu coração com relação às pessoas perdidas que estão indo para o inferno. Se você perdeu completamente o desejo de ganhar almas para Jesus, você está morrendo espiritualmente. Você precisa tomar aquele choque no coração para ver se acorda espiritualmente de novo. Você está morrendo. Um dos principais sintomas, se um crente ou se uma igreja ainda está vivo, é se ainda tem o desejo de ganhar almas para Jesus. Você perdeu o desejo de ganhar almas, você está começando a morrer espiritualmente. E a igreja, repito, passa a ser um clube social só, um lugar de comer, de beber, de dar risada, de cantar, de dançar. Começa a viver em si mesmo. Não pensa em crescer, expandir, avançar, abrir congregação, abrir trabalho, dominar, expandir. Não, vamos ficar por aqui mesmo. A gente come aqui um negócio aqui, outro ali, vamos manter isso aqui. E aí, meus pêsames, já está no caixão. Já está no caixão. Jesus, diante da pergunta tola dos discípulos, por que aquele rapaz estava cego? Primeira coisa, Jesus diz: olha, quem tem que dar vista a esse cego somos nós. Devemos fazer a obra do meu Pai, eu e vocês. E segunda injeção que Jesus aplica neles: enquanto pode repetir esse vermelhinho, 1, 2, 3. Enquanto é dia. Mais forte. Enquanto é dia. Por quê? A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, primeiro, quem tem que fazer a obra de Deus? Nós. E tem que fazer quando? Enquanto tem tempo para fazer. Enquanto há tempo para fazer. Olha aqui a imagem do barro sendo colocado lá nos olhos do rapaz. Os discípulos estavam mais preocupados em saber por que tal homem era cego que ajudá-lo. Perda de tempo, não é isso? Falta de responsabilidade e perda de tempo. Você pode repetir? Falta de responsabilidade e perda de tempo. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, diz o Senhor. Então Jesus ensina os discípulos o quê? Senso de responsabilidade. Bom, leiam todos juntos bem forte. 1, 2, 3. É minha responsabilidade curar os cegos espirituais que vivem próximos a mim. Tenho que fazer alguma coisa. É assim ou não é? Eu vivi o maior avivamento do Rio de Janeiro, sem dúvida. Eu só não sei se foi o maior do Brasil. Acho que também foi. Mas do Rio de Janeiro, sem dúvida, eu vivi nos anos 80 o maior avivamento da história do Rio de Janeiro. Conheci Jesus em 1986, eu tinha 14 anos de idade.
E a nossa igreja, na época, a Assembleia de Deus na Ilha do Governador, o pastor era o pastor Gesiel Nunes Gomes, o maior evangelista do Brasil, o Billy Graham das Assembleias de Deus. O homem pregava, revelava, curava. O que Deus fez através do pastor Gesiel Gomes não fez através de mais ninguém nesse país. O nome Gesiel, sabe o que significa o nome Gesiel? Assembleia de Deus. É como se Deus pegasse um homem e falasse assim: eu vou botar tudo que a denominação tem num homem só. E esse homem foi meu pastor durante 12 anos e inspirou toda a minha geração. Todos os homens da minha idade, da Ilha do Governador, são pastores, pregadores hoje. Tamanha a força do ministério. Quando o pastor Gesiel chegou na Ilha do Governador em 84, eu me converti 2 anos depois, a Ilha do Governador tinha 900 membros. Em 10 anos, sabe quantos membros tinha aquela igreja? 7.000. Saiu de 900 para 7.000 em 10 anos. E Jesus salvando, e curando, e libertando. E os anos 80, tem alguém aqui que é crente dos anos 80? Você lembra, Augusto, que a gente viveu? E não era só a Ilha do Governador e a Assembleia de Deus, não. Na Batista tinha o Fanini, na Presbiteriana tinha Caio Fábio, na Brasil para Cristo tinha um grande líder lá, na Deus é Amor tinha Davi Miranda. Foi o anos 80, foi o ano mais poderoso da fé evangélica no Brasil. Quando eu fui fazer uma pós-graduação em Ciências da Religião na Estácio de Sá, a gente foi estudar o pentecostalismo brasileiro com olhar acadêmico. Não é teologia não, é no meio dos ímpios, lá na Estácio. E a gente estudou o pentecostalismo nos anos 80. Foi o maior movimento espiritual de Deus no Brasil. O avivamento hoje no Brasil, ele fez assim, ele chegou no máximo dos anos 80 e nós estamos decadentes. Quem foi crente nos anos 80 sabe, irmãos, eu estava na apoteose, no Sambódromo, quando o pastor Paul Yang-Chu veio da Coreia do Norte para pregar, e o Bernard Johnson, que era um pastor americano, que fundou a ETAD no Brasil, chamado Pato Rouco, que é uma voz rouca. Aí o Yang-Chu começava a pregar com aquela vozinha lá de coreano, ai não, ai não, ai. Aí Bernard Johnson entrava traduzindo: agora Deus começa a se mover neste lugar. Ai, não. Aí eu tinha 14 anos pendurado num poste lá no Sambódromo, tentando entender o movimento. Aí o tradutor começou: agora, paralíticos, comecem a andar. Rapaz, eu estava lá, eu vi, nós articulava, parecia a final de Copa do Mundo. É muito paralítico levantando, aquelas cadeiras de roda, a pessoa levantava, sabe, com aquelas perninhas magrinhas assim, ó, e caminhando, e muleta sendo levantada. Eu vi, foram centenas de paralíticos e coxos saltando. Eu estava lá, eu vivi isso. Não é ouvir falar, eu estava lá. O grande movimento de Deus. O Davi Miranda da Deus é Amor ressuscitava mortos. Tinha campanhas no Maracanã, 220.000 pessoas no Maracanã. Teve um rapaz que morreu afogado na praia. E aí foram enterrar, não botaram o corpo do rapazinho num congelador, num freezer. E aí esperaram o culto à noite, levaram o corpo congelado, Valdir, para o culto, e o rapaz ressuscitou à noite no culto. O missionário Davi Miranda da Deus é Amor. Então os anos 80 foram assim, eu vi isso acontecer. Coisas extraordinárias aconteciam. Porque a vontade da igreja era crescer, ganhar almas, evangelizar, fazer acontecer, ir para cima e não virar só receptores de bênção. Aí eu vou para a igreja, eu sou evangélico porque Deus vai me dar vitória. Eu vou para a igreja porque eu vou passar no corredor do sal. Eu vou para a igreja porque eu estou desempregado. Não! Jesus me salvou, eu era um desgraçado, um miserável. Oh, glória que eu estou salvo, agora eu vou salvar, agora eu vou pregar, agora eu vou cuidar dos novos convertidos, agora eu vou fazer. Jesus está voltando, eu tenho responsabilidade, Ele me deu uma missão, eu tenho que cumprir o meu papel. Igreja que perde esse sentimento, perde a essência, vira um clube. E aí vira aquela situação patética da igreja lá do céu. Vocês não são nem frio nem morno, nem quente nem frio. Nem é quente para fazer e nem é frio para desviar. Ficar no meio do caminho, vou vomitar vocês. Era melhor ser frio de uma vez, já no forró, já no gospel night, no forró night, no gospel forró. Você acaba de uma vez. Ou então bora para quebrar. Porque se ficar no meio do caminho, Jesus disse: eu vomito, não aguento. Nós temos a responsabilidade de fazer a obra de Deus avançar. Nós temos a responsabilidade de fazer a igreja crescer. Nós temos. Jesus passa isso para os discípulos, dá essa injeção nos discípulos.
Vocês parem de ficar perdendo tempo com picuinha, com conversinha, besteirinha entre vocês. Não importa se foi o pai dele que pecou, se foi a mãe, e se foi ele. O que importa é a gente fazer esse cego enxergar. Responsabilidade. Segundo, além da responsabilidade, vem esse problema aqui. A noite vem. Alguém aqui, deixa eu olhar para vocês, alguém aqui consegue impedir o sol de se pôr? Amanhã você vai falar assim, amanhã não tem mais noite aqui. Alguém consegue? Hã? Não consegue. Só Josué orando. Mas foi Deus, né? Foi Josué. Foi Deus. É esquisito na Europa. Quando você chega na Europa no mês de junho, da 9h30, 10 horas da noite, está claro ainda o dia. Aí é uma coisa de doido. Vai escurecer lá para as 11 horas da noite. Negócio de doido. No verão. Mas escurece. Porque você gostando ou não, querendo ou não, a noite virá. Ou seja, primeira injeção, responsabilidade. Segunda, o tempo é escasso, o tempo é pouco, a noite vai chegar. E quando Jesus diz aqui, a noite vem, ninguém pode trabalhar, por que ninguém pode trabalhar de noite? Ô irmãos, 2000 anos atrás, aquela geografia lá do corredor sírio-palestino, lá não está Israel até hoje, de noite a temperatura lá, até hoje você está em Israel, está fazendo 40 graus, um calor terrível. Caiu o sol, começa a chegar 11 da noite, meia-noite, 5 graus, 0 graus, menos 5 graus, a inversão térmica do deserto, a temperatura despenca, não tem como, você não aguenta tanto frio. E o pior, tem ladrão, tem salteador, e o pior, as serpentes, os escorpiões terríveis do deserto saem à noite. Então, anoiteceu, vai para dentro de uma cabana, acende tua fogueira e fica ali. Acabou o trabalho, não tem mais tempo. Você só consegue trabalhar enquanto houver a luz do dia. O sol se pôs, acabou o seu trabalho. O arrebatamento da igreja, será ou não será o pôr do sol para as pessoas que ficarem para trás? Sim ou não?